Gente, quem será que vai ganhar o jogo hoje? O time que ganhar vai enfrentar o meu no próximo jogo. Sem dúvida o meu, claro. Vai sonhando. Meu time já ganhou. Para com isso, Gabriel. Apesar do meu time não estar jogando, eu tô com excesso. Vai ser assim então? Claro, digo mais, o time que perder vai limpar a casa sozinho. Apoiado, Stephanie. E já pode preparar na vassoura, Gabriel. E não esquece do espanador. Tá, pode deixar que eu vou preparar tudinho pra vocês. E, gente, deixa esse assunto da faxina pra depois, que o jogo já vai começar. Cartão amarelo então pro Jadson, foi o primeiro do jogo. O time do Corinthians parte, domina a bola. O Guilherme soltou no Romarinho. Ele rolou na direita para o Fagner, prepara o cruzamento, resolveu bater direto pro gol. E com perigo, houve desvio, é escanteio. Pegou firme na bola o Fagner, reveja. Putz, gente, será que tem como saber quem vai ser o campeão? Com certeza. Vou ali pegar minha bola de fiscal, tá? Já vem. Gabriel, eu acho que vai depender do desempenho de cada time, certo? Se não convence não, acho que tem como sim. Eu vou dar uma olhadinha na internet. Olha esse site aqui, tá falando sobre o Brasileirão do ano passado. Olha, esse grupo de pesquisa da USP fez a previsão do Brasileirão do ano passado e acertou. Como eles conseguiram acertar? Será que tem alguma coisa dessa pesquisa não tá na mão? Acho melhor a gente dar uma olhadinha lá. Olha, tem um pesquisador online, vamos conversar com ele? Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Carol e esses são meus amigos Stephanie e Gabriel. A gente estava pesquisando sobre o Brasileirão desse ano e encontramos a sua pesquisa. Mas daí lendo, surgiu uma dúvida. Como vocês fazem para prever os resultados dos jogos de futebol? Meu nome é Francisco Lousada, eu sou professor do ICMC, na USP, aqui de São Carlos, e também sou coordenador do Centro de Estudos do Risco. O Centro de Estudo do Risco ele foi criado em 2004 com o objetivo de agregar pesquisadores que têm interesse na modelagem estatística de fenômenos aleatórios. Particularmente, nós temos interesse em desenvolver metodologias para diferentes áreas de atuação, envolvendo desde finanças até medicina. E nesse contexto, nós temos também um grupo de modelagem estatística aplicada ao esporte. Esse grupo ele tem trabalhado na previsão de jogos esportivos, já desde a Copa de 2006, e de lá para cá nós temos feito várias previsões de vários campeonatos, tanto nacionais como também das Copas do Mundo, né? A modelagem estatística de jogos esportivos, ela leva em consideração que nós modelamos a quantidade de gols que são feitos de uma equipe contra a outra. Então, com essa estrutura, nós conseguimos determinar exatamente qual é a quantidade de gols que uma equipe pode estar fazendo contra uma outra equipe. E com isso, nós conseguimos fazer o processo de modelagem. O processo de modelagem ele é probabilístico, porque ele envolve nós assumirmos uma distribuição de probabilidades para o número de gols que uma equipe faz contra a outra, e também leva em consideração uma estrutura de simulação, que a partir do momento que nós montamos o modelo probabilístico, nós então entramos no processo de simulação para que possamos repetir virtualmente no computador vários campeonatos, e assim nós conseguimos então determinar qual que é a chance de uma equipe, qual é a probabilidade de uma equipe ser vitoriosa, qual é a probabilidade de uma equipe ganhar de uma outra equipe e empatar ou mesmo perder. No site de vocês, a previsão para o final da Copa era Brasil e Argentina. Infelizmente pra gente não deu, mas os nossos irmãos chegaram na final. Qual é a chance dessas previsões estarem certas? Então, o que acontece é que
Em princípio, nós começamos a fazer a modelagem desse campeonato, dessa Copa do Mundo, em março. Em março, na realidade, o nosso modelo preveu Alemanha em primeiro, depois Argentina, terceiro Espanha e quarto Brasil. Então, quer dizer, das 4 equipes que deveriam estar na final, nós conseguimos inicialmente prever 3 equipes. O que acontece é que a modelagem estatística ela não pode ser visualizada como uma estrutura estática. Na realidade, a metodologia estatística ela leva em consideração os dados que nós temos num determinado período de tempo. E a partir daí, se por acaso dentro dessa estrutura temporal nós tivermos outros dados, nós acabamos incorporando na modelagem. Aí sim, próximo da Copa, os dados estavam indicando que o Brasil seria campeão. Mas antes, muito antes, nós já tínhamos um resultado que condizia basicamente com os resultados que se apresentaram no final. Qual a finalidade das previsões? É apenas para fanáticos por futebol ou tem alguma outra finalidade envolvida? Bom, nós temos várias finalidades, na verdade. A primeira finalidade é mostrar para o público em geral que a estatística pode ser utilizada e deve ser utilizada para tratar, inclusive, fenômenos que são da vida cotidiana. E nesse contexto, então, o futebol talvez nos pareceu uma forma de estar acessando a curiosidade das pessoas, né, do público em geral, e a partir daí foi então que nós criamos um site para estar divulgando os resultados das nossas pesquisas. A gente viu que vocês tiveram essa iniciativa para atrair mais alunos para o curso. Essa iniciativa deu resultado? Bom, ainda não, mas nós esperamos que a curto prazo isso possa de alguma forma influenciar a decisão dos estudantes para escolher a estatística dentro das possibilidades para o vestibular. O que acontece é que a estatística é uma ciência que, apesar de ter uma empregabilidade enorme, ainda é pouco conhecida do público em geral. Mas ela, de alguma forma, está presente na vida cotidiana em várias instâncias. Desde, por exemplo, no momento que você vai obter um cartão de crédito, vai fazer um empréstimo, até quando eventualmente você vai visualizar se você tem uma determinada doença ou predisposição a ter uma determinada doença, a estatística está vinculada a isso. Professor, eu estou aqui pensando, um olheiro de um time de futebol tem que avaliar várias habilidades dos jogadores e até mesmo prever se eles podem dar um bom investimento para o clube. Você sabe se ele precisa ter alguma formação em estatística para isso? Bom, com certeza esse tipo de profissão vai ser muito beneficiado se esse profissional tiver conhecimento a respeito de estatística. Uma vez que através da estatística ele pode descobrir várias coisas a respeito do jogador com relação ao seu próprio desempenho, né? Ou mesmo a respeito das suas próprias falhas. Então, nesse contexto, você pode, inclusive, fazer uma estrutura de ranking de jogadores. A gente viu que vocês estudam análise do risco, mas o que seria isso? E onde ela está presente no nosso dia a dia? Todo fenômeno aleatório, ele de alguma forma envolve chance de ocorrência. Então, nesse sentido, os procedimentos estatísticos, eles de alguma forma nos ajudam a conviver com esses fenômenos de uma forma harmônica, mostrando quais são as probabilidades de ocorrência de tais fenômenos. Então, a modelagem de estudo do risco ela está diretamente ligada exatamente nessa contextualização, ou seja, você tentar dar uma estrutura estatística para fenômenos cotidianos ou fenômenos que eventualmente tenham uma dimensão maior. Mas então nesse sentido nós fazemos então uma estrutura de modelagem de risco. A previsão do tempo, como também a previsão de futebol, ela tem o mesmo princípio, né? Ou seja, qualquer tipo de previsão você leva em consideração os dados que você tem em um determinado momento. Conforme você vai tendo mais informação ao longo da estrutura, mais próximo ou mais assertivo você é com relação à sua previsão, sua capacidade preditiva. A gente viu também que vocês pretendem levar a análise do risco para outras áreas, como a medicina e a indústria. Mas como seriam feitas essas previsões? Bom, nós já temos feito análises voltadas para dados financeiros e para dados médicos também.
Por exemplo, nós temos uma equipe que trabalha junto com o pessoal do hospital do HC de Ribeirão Preto. Então essa equipe, ela leva em consideração a modelagem de, por exemplo, câncer de mama. Então a modelagem estatística faz o sentido então em estar determinando qual é a probabilidade de sobrevida de uma determinada paciente de acordo com as características que ela tem com relação à doença. Também tem uma outra coisa, por exemplo, com dados financeiros, por exemplo, nós determinamos, por exemplo, qual a chance de inadimplência de um determinado cliente, né? Por exemplo, na hora que você utiliza o seu cartão de crédito, ou mesmo quando você vai retirar o dinheiro no banco, geralmente eles já indicam um determinado limite, um valor que fica disponível para empréstimo. Esse valor disponível para empréstimo, ele é determinado por um modelo estatístico. Vocês estão colocando em prática esses estudos em alguma empresa ou indústria? Existe dentro do ICMC, em conjunto com outras unidades da USP e também outras universidades do estado de São Paulo, um projeto que é um projeto da FAPESP, conhecido por CEPID, e esse projeto é o CEPID, Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria. Então, através desse centro, uma das ideias do centro é de fato fazer uma aproximação entre a academia e a indústria, no sentido de que metodologias matemáticas e estatísticas possam ser utilizadas nas indústrias. Nós já temos algumas experiências, geralmente ligadas ao setor terciário, ou seja, ligadas às empresas seguradoras, às empresas aos bancos, de tal sorte que nós já fizemos em várias situações modelos ligados a, por exemplo, inadimplência, mudança de um local, de um banco para outro, né? Chamado de churning, modelos de attrition, que também são modelos de behavior, são todos modelos que de alguma forma tentam fazer com que o relacionamento entre o banco e seu cliente seja mais harmonioso, né? Professor, obrigado por tirar nossas dúvidas. Agora só resta torcer. Muito obrigada, professor. Então, meninos e meninas, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês um pouco a respeito de modelagem estatística no esporte, talvez um pouco a respeito também de estatística. Eu gostaria muito de que nós tivéssemos oportunidade de contar com vocês, quem sabe, numa sala de aula, entrando aqui no curso de estatística que nós temos na USP. É um curso noturno, é um excelente curso, onde vocês vão ter a oportunidade de estar aprendendo metodologias estatísticas que podem ser utilizadas para esporte, mas também para outras ciências, de tal sorte que você possa auxiliar o Brasil a crescer ainda mais. E começa o segundo tempo. E o escanteio foi marcado. Se prepare que daqui 45 minutinhos a vassoura vai estar esperando. Na intermediária, o Wesley tentou passar por eles, voltou a bola para o Leandro, ele bateu pro gol e bateu para fora. Não era bem aquilo que queria fazer o Allan Kardec. A ajeitada dele não era, repare, para... Aí o Jadson arrumou, bateu pro gol e ela passou perto da trave direita do Fernando Praz. Tende também o momento de pressão do Corinthians, volta bastante, deu cochilo agora, Fagner dominou, cruzou, gol! Não acredito nisso. Eu acho que alguém vai limpar a casa hoje. Romarinho! Gol do Corinthians!